tudo bem? Eu sou o professor Josafá, de História do Brasil e Geral. Hoje, por exemplo, nós daremos uma atenção especial à História Geral, principalmente a partir da Primeira Grande Guerra. Nesse aspecto, costumo até falar que a atenção de vocês tem que ser bem maior, exatamente para as conexões que nós temos que levar em consideração. Aqui nós temos algumas imagens que nos reportam algumas características do que foi verdadeiramente a Primeira Grande Guerra, que ocorre entre 1914 a 1918. Isso aqui é tipicamente uma guerra que nós vamos chamar que ela se dá quase que no corpo a corpo. Isso aqui mesmo é a chamada guerra de trincheiras, sob todos os sentidos. Antes de entrarmos, propriamente dito, no contexto geral da Primeira Grande Guerra, se faz necessário seguirmos um certo roteiro, mesmo para que possa dar um acompanhamento melhor ao que eu chamo a sua atenção. Dentro desse aspecto, nós vamos fazer uma pequena introdução, vamos fazer um panorama europeu do início do século XX, fatores da guerra, e vamos chamar a atenção lá na frente sobre as etapas da guerra, assim como também o contexto que nós chamaríamos de quais serão as consequências. Falando especificamente, e aí eu quero chamar a sua atenção sobre a introdução da Primeira Grande Guerra, é preciso entender algumas coisas. Quase que na metade do século XIX, e aí você tem como referência a Era Napoleônica, nós sabemos que depois da Era Napoleônica, aproximadamente em 1815, dentro da História Geral, a gente faz referência que nesse período veio o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Depois disso, você tem um momento muito importante dentro da Europa, que é conhecido como Revoluções Europeias de 1830 a 48. Depois você tem um momento que eu não diria de calmaria, mas você tem um momento que se caracterizou pelas unificações da Itália e da Alemanha, que até 1850 aproximadamente, tanto a Alemanha quanto a Itália não existiam enquanto estados modernos. A Itália, por exemplo, o que era? A Itália era uma região dividida e dominada, dividida em 7 ducados ou 7 regiões, aonde você se depara com o Estado do Vaticano, o Reino Sardo-Piemontês, aproximadamente 3 regiões sob o poder da França, da dinastia dos Bourbons, e mais 2 regiões sob o poder da Áustria. Então ninguém se faz referência à Itália até 1870 como um Estado, 1870 como um Estado formado. É a mesma coisa da Alemanha. A Alemanha até 1870 não existe enquanto Estado moderno. A Alemanha, na realidade, está dividida em aproximadamente 39 ducados ou regiões diferentes, sendo que a metade sob o domínio da Áustria. E a Áustria, vamos chamar até Império Austro-Húngaro. E o outro sob o poder da Prússia. Lá na Itália, quem liderou o processo de unificação foi o Reino Sardo-Piemontês, que era o mais desenvolvido. No contexto da unificação da Alemanha, quem vai liderar o processo de unificação vai ser exatamente a Prússia, que hoje já não existe mais, porque, na realidade, ela se integrou e hoje é exatamente a Alemanha que nós conhecemos. Nesse processo de unificação, a coisa mais importante que se deu foi exatamente as chamadas guerras. Porque todo o processo de formação do Estado moderno vai haver choque de interesses e o que nós chamamos até mesmo momentos conflitantes. E aí,
é nessa conjuntura que eu quero trazer o conteúdo para vocês para entenderem a Primeira Grande Guerra. Outro aspecto que eu também queria chamar a atenção antecipadamente é que, mais especificamente na segunda metade do século XIX, nós temos a chamada expansão do imperialismo. E o que seria essa expansão do imperialismo do século XIX? Na realidade, a expansão do imperialismo do século XIX, ou neocolonialismo, ele marcou, de certa forma, uma nova etapa da economia. Assim como também uma nova etapa da globalização da economia. Porque a expansão do imperialismo, ele é fruto diretamente do que nós chamamos a segunda etapa da Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial chegou até outros países da Europa, chegou também na Ásia, e mais especificamente no Japão, e chegou também na América, nos Estados Unidos. Então, dentro desse aspecto, o que falar sobre o panorama europeu do início do século XX e final do século XIX? É um panorama que nós poderíamos dizer que, apesar de tudo isso, tem uma certa tranquilidade relativa. Não havia mais conflitos, as coisas estavam, de certa forma, bem definidas, né, dentro desse aspecto, mas, obviamente, dentro do contexto posterior, que aí já é o início do século XX, vai acontecer alguns choques, vai acontecer divergências. Esses choques e divergências, eles são de várias origens. E é nessa questão que eu chamaria a atenção de vocês, especificamente